Bons dias, meus amigos. Estou com saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, cuide de vocês, da família. Estou com saudade, mas se cada um fizer a sua parte, tudo vai dar certo. Vamos aguardar, né? Mas vamos lá. Como a educação não pode parar, nosso conteúdo não pode parar, nós temos aí, após essa pandemia, teremos provas, avaliações, finalização de ano. Então, hoje nós vamos começar com as nossas aulas online. O que eu quero que vocês saibam, nós temos um tempo na quinta-feira, 2 tempos na sexta-feira. E assim eu vou fazer. Quinta-feira eu vou postar um vídeo menor, tá? Com conteúdo mais enxugadinho. Na sexta-feira é um conteúdo maior, mais explicativo, referente aos 2 tempos. Eu vou sempre colocar, após essas aulas, né? Vou disponibilizar no Vindimo um link com uma bateria de exercícios e no final dessa bateria vai ter um espaço para dúvidas. Então vocês anotem ali as dúvidas que sempre na aula seguinte eu vou responder, tá certo? Vamos ver se assim a gente vai conseguindo se entender. Esse questionário ele é obrigatório, todos terão que responder. Tá? Então vocês vão responder e ele vai vir diretamente para mim, não vai ficar exposto aos amigos, tá? É somente eu que vou corrigir e assim a gente vai levando o nosso conteúdo à frente, tá bom? Então eu já estou liberando para vocês o nosso primeiro vídeo. Amanhã terá um vídeo maior com a Ela Vargas. O de hoje é sobre a sociedade no início do século XX. E espero que dê tudo certo. Coloque as probleminhas lá, as dúvidas todas nesse link e vamos resolver, tá bom? Tenho certeza que vai dar tudo certo. Um beijo, estou com saudades. Bom, meus amores, vamos pegar nosso livro da página 310, que dá início ao nosso segundo capítulo. Então vamos lá. Nós vamos fazer uma retrospectiva do nosso primeiro capítulo. Nós vimos no primeiro capítulo que a Primeira República ela foi marcada pelo coronelismo, né, o poder nas mãos dos grandes coronéis, dos grandes proprietários de terra. Nós vimos que eles, através do voto de cabresto, controlavam a parte política do Brasil. Então, nós tivemos a política dos governadores, né, que era uma troca de interesse, nós já vimos isso, no nosso livro tem até um ótimo esquema que fica bem fácil de vocês entenderem. Nós já fizemos até atividades sobre esse assunto. Nós vimos, além disso, o movimento de Canudos, vimos a Guerra do Contestado, vimos a Revolução da Chibata, quer dizer, que foram movimentos contrários a poder, né, o poder desses grandes proprietários. Então, você já tinha aí um movimento de uma outra classe social lutando por direitos. Então, esses direitos, né, que estavam sendo exercidos apenas pela classe alta, aqueles que dominavam a economia agrária do país na época, começou a ser questionado, né? Então, a classe mais baixa começou a reivindicar direitos. Então, nós vamos ver aqui na página 310, que tem o título A Sociedade Brasileira no Início do Século XX, e vai mostrar que a nossa sociedade brasileira, dividida entre população urbana e população rural, né? Que ela começou a se organizar, então, contra esses poderes. Nós vimos que a gente já estava num período de política do café com leite. Então, onde você tinha vantagens para São Paulo, para Minas Gerais, e o Rio de Janeiro, por ser a capital, né, estava sempre, vamos dizer assim, priorizando os investimentos econômicos do Brasil naquela época. Tanto que o Rio de Janeiro estava sendo modernizado mais do que qualquer outra cidade do país, por ser a capital, né? Então era o espelho do país para o mundo. Então vamos lá. Então, como que a nossa sociedade estava dividida? Como que ela estava organizada? Então nós temos aí, ó, que no início do século XX, o Brasil ele passou por um momento de profundas transformações na sua economia. Então houve crescimento das indústrias no país durante esse período. Olha só como a gente já vai começar a ter um contraste, né? A gente estava vendo no capítulo anterior que a nossa economia era totalmente agrária. Então, os grandes proprietários de terra que dominavam a parte econômica e política do país. Agora você já tem um crescimento industrial. Então, já vem uma nova classe social.
Aí, os donos dessas indústrias estavam insatisfeitos com o governo federal, que privilegiava os grandes proprietários de terra, né? Os grandes proprietários de terra, os grandes produtores de café. Porque café nessa época passou a ser o principal produto de exportação. A base da economia brasileira, nesse período da República, era o café. O mundo inteiro consumia o café brasileiro, né? A Europa consumia o café brasileiro. Então, nós já começamos a ver que aquele poder econômico que estava sempre na mão dos grandes proprietários começa a sair da mão desses proprietários e começa a ir para a mão dos industriais, certo? Então, eles começam a ter um conflito. As outras classes, né? Como estava a sociedade do Brasil na época? A população urbana no período, ela vai ser dividida em grupos. Então, nós tínhamos os ex-escravizados. Quem eram eles, né? Que após mais de 3 décadas da abolição da escravidão no Brasil, os ex-escravizados e seus descendentes, eles continuavam sendo discriminados. Eles não tinham vantagens, não tinham respeito, né? Nós vimos que até a primeira Constituição da República não tinha nenhuma uma visão para os ex-escravos como cidadão. Eles não tinham direitos, não eram considerados como cidadãos brasileiros, né? Nós vimos a formação, no primeiro capítulo mostra até a formação das primeiras favelas, né? Quando eles começaram a deixar, né, os grandes centros urbanos e ter que procurar um outro local para sobreviver, para viver de verdade, né? Então, assim como no campo, geralmente eles exerciam trabalhos de baixa remuneração nos grandes centros urbanos, tá? Então, os ex-escravos faziam, assim, parte da classe mais baixa da nossa sociedade naquele período. Nós tínhamos também os operários, né? Os operários, no início do século XIX, eram principalmente imigrantes, que viviam nas cidades brasileiras, trabalhavam principalmente no comércio e como operário nas fábricas, né? Esses imigrantes vinham para o Brasil, trabalhavam como operários nas fábricas. Eles tinham um papel importante na luta por melhores condições de trabalho nas fábricas. Por que esses imigrantes têm essa importância, né, por lutar por direitos? Porque eles vinham da Europa trazendo essas ideias de igualdade social, ideias de direitos, né, ideias de lutar pelo que eles queriam, né, como posse deles, né, como direitos legais deles. Então, eles queriam legislações, leis que fossem aprovadas por esse governo e apoiassem os direitos desses operários. Tá? Eles já traziam essas ideias da Europa, chegaram aqui e começaram a expandir. Mas uma outra classe que nós temos nessa população urbana são os industriais. Muitos deles eram de origem imigrante. Então, os imigrantes com classe mais, vamos dizer assim, com menor poder aquisitivo, tornavam-se operários. E alguns que tinham já alguma renda, tornavam-se industriais. Então, alguns desses industriais eram imigrantes e buscavam incentivo do governo para fazer as suas empresas crescerem sequentemente, né, ampliar o seu lucro, ter mais dinheiro. Aí vamos dizer, mas só que a gente não pode esquecer que nesse período o governo ainda estava ligado àquela classe de produtores, principalmente de café. Tá? Então, os grandes proprietários ainda estavam com as vantagens. Então, esses industriais, né, essa nova classe que está surgindo no Brasil, são esses industriais, eles vão entrar em choque porque eles querem apoio governamental, mas o governo estava preocupado em apoiar mais os grandes produtores, certo? Fora isso, nós vamos ter também a classe média, né? Quem é a classe média? Funcionários públicos, os profissionais liberais, né, que eram jornalistas, médicos, advogados, dentistas, professores, tá? Então, essa classe que estudava e trabalhava por conta própria, né? Profissionais liberais. E eles vinham alcançando um maior poder aquisitivo. Já que eles tinham poder aquisitivo, eles queriam ter também um poder governamental, queriam participar das decisões políticas do país. Então, eles vão reivindicar direitos. E nós temos, para finalizar, os militares. Quem eram esses militares, né? Esses militares, eles estavam contrários
a economia agroexportadora do Brasil. Eles achavam que o país deveria se modernizar e essa modernidade viria através da indústria, certo? Então vocês estão vendo como as classes começam a reivindicar direitos e começam a se chocar com o interesse do governo federal naquele período, certo? Então vamos lá. Aí nós temos também a população rural, né? Nós já descrevemos a população urbana, classe a classe, grupo a grupo, e agora a população rural. Tá ali, ó. Ao mesmo tempo que parte da sociedade brasileira passava por um processo de modernização, principalmente nos grandes centros urbanos, muitas áreas do interior do Brasil continuavam organizadas de acordo com a tradição rural, tá? Então, a área urbana estava se modernizando lentamente, mas modernizando. Na área rural, essa modernidade não vinha. Você ainda permanecia com o poder nas mãos dos coronéis. Eles permaneciam controlando a população com voto de cabresto, né, permanecia praticando a política dos governadores, que nós já vimos. Então, na área rural, você ainda não tinha grandes mudanças sociais, econômicas e políticas, tá? Observe a seguir alguns grupos sociais que formaram essa sociedade tradicional. Então, como estava essa população rural? Então, os coronéis, né? O coronel era o grupo que costumava dominar o cenário político, né? E nessas regiões, eles utilizando seu prestígio e poder, eles influenciavam no controle das eleições locais, através do voto de cabresto, como eu já falei. Então, eles coagiam a população para votar em quem eles quisessem. Então, ali, eles conseguiam eleger aqueles que iriam beneficiar o próprio coronel, né? Ia dar vantagem do coronel. Construir uma estrada, construir uma ponte, dar vantagens econômicas mesmo. Então, coisas que iriam facilitar a vida desse coronel. Era uma troca de interesse. Tá tudo isso no primeiro capítulo que nós já vimos. Nós temos também os líderes religiosos, muito importante na área rural, por exercer uma posição de destaque na sociedade. Eles tinham, assim, uma visão de destaque e também de poder sobre a população, tá? População muito religiosa, então ouvia-se muito esses líderes religiosos, né? Muitos desses religiosos, eles eram aliados a esses grandes proprietários rurais e eles faziam o papel de mediador entre a população e os grandes proprietários. Lógico que muitos viam a vantagem que poderiam ter em apoiar os grandes proprietários. Então, eles ajudavam no controle da população, tá? Tinha uma troca de interesse aí. Um desses líderes, né, religioso do interior que a gente pode chamar a atenção, vocês vão até verificar isso no livro de vocês, já estou assim na página 314, é o Padre Cícero, né? Ele nasceu no Ceará e ele era um líder religioso que ele vai auxiliar alguns grupos, tá? Então ele foi prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, né? E foi vice-governador do Ceará. Então você veja bem como um padre, né, um religioso, também entrou na vida política, certo? É isso que eu tô falando com vocês. A política e a religião era muito interligada na área rural. Na área urbana não tinha tanto poder assim não, mas na rural tinha. Trabalhadores do campo, né? Então, eram camponeses, vaqueiros, os mineiros, os seringueiros, né? As pessoas que trabalhavam com essa parte mesmo de produção agrária, né? É uma classe de poder aquisitivo muito baixo, né? Era mão de obra mesmo no interior do país. Geralmente, em troca de salário baixos, né? Eles trabalhavam para os proprietários de terra. Durante longa jornada diária, não tinha lei trabalhista, então era tudo acordado entre o proprietário de terra e esse trabalhador do campo, eles que, né, controlavam. Muitos deles, pelo direito, né, ter o direito de morar dentro da fazenda,
o salário era baixo, muitas vezes não se tinha nem salário, alguns recebiam somente pela produção, o direito de produzir e de tirar o seu sustento daquela produção. E então era assim que esses trabalhadores do campo viviam. Por isso que era tão fácil ter um domínio desses coronéis, tá? Por essa dependência econômica. E nós vamos ter uma figura aí, né, que até agora a gente não estava falando, que todas as outras, de uma forma ou outra, a gente já tinha comentado em sala de aula, né? Mas aparece uma figura do cangaceiro. Então, quem seria esse cangaceiro? No início da história do cangaço, os grandes coronéis, eles começaram a contratar pessoas para a sua proteção. Então, seria assim, guarda-costa, né? Então, começou a contratar grupos para proteger o coronel e a sua família. Só que e esse grupo era armado, né? O coronel sustentava, alimentava, dava arma e tal, e eles auxiliavam esse coronel. Com o passar do tempo, alguns desses grupos tornaram-se independentes. Então eram grupos que ficavam armados, que se sentiam com o poder de polícia, mas vamos dizer assim, eles se achavam com esse controle da sociedade, né? E começaram a ser vistos por muitos no interior como justiceiros. Tá? Então existem algumas lendas sobre esses cangaceiros, né? Alguns comparam os cangaceiros com o Robin Hood, né, que ele tira do rico e distribui para os pobres. Alguns grupos até faziam isso. Outros grupos de cangaceiros não eram tão bonzinhos assim, tá? Já que eles tinham esse poder de armamento, estavam no interior, viam-se como bandalheiros, né, como marginais, a polícia perseguia. Então, alguns agiam realmente de uma maneira errônea, né? Invadia casas, roubavam para poder se manter, né? Se sustentar. Então, como eram vários grupos, você não tem uma identidade única para esses vários grupos. Alguns agiam de maneira a ajudar a sociedade, né? Aquelas famílias mais humildes. Agora, outros não. Outros, eles foram viver realmente como bandalheiros e pensavam só no sustento do grupo, não importava com os outros. O que nós temos como uma liderança, né, o maior nome que nós temos do cangaço é Virgulino Ferreira da Silva, que foi o Lampião, né? Ele que liderou um grupo que ficou conhecido em todo o país. O grupo de Lampião, ele desafiava as autoridades locais, ele atraía o interesse de homens e mulheres para o cangaço, né? Então ele foi assim o maior nome da história em relação ao cangaço, o Lampião, tá? Lampião com a sua amada Maria Bonita, certo? Nós temos, além dessas divisões sociais que nós vimos aí, nós temos que ver também a crise que estava acontecendo, né? Nós já vimos que estava tendo um choque de interesse entre os cafeicultores, os industriais estavam surgindo, a classe média reivindicando seus direitos. Você tem uma crise na parte rural, né, com esse cangaço. Quer dizer, o Brasil estava começando a fervilhar de ideias que lutavam, grupos que lutavam pelos seus interesses. Então já nem todos os grupos estavam aceitando com tanta passividade o domínio dos grandes proprietários. Então você começa a ter um problema de crise nessa primeira república no Brasil, né? Um período que começa a ter uma turbulência. Então, diversos setores da sociedade brasileira, eles estavam insatisfeitos com esse regime oligárquico, né? Quer dizer, o regime dos grandes proprietários. E isso tudo durante a década de 20, tá? E essa oposição, ela vai ficar cada vez mais forte. Aí nós estamos vendo na tela dois movimentos que são contrários ao poder republicano da época, né? Que é o tenentismo e a coluna Prestes. Então vamos lá, acompanha comigo aqui, olha.
que na primeira metade da década de 20, diversas revoltas foram organizadas por oficiais do exército. Nós já vimos lá na frente que os militares desejavam um país mais moderno, então eles apoiavam o desenvolvimento industrial, estavam contrários ao governo federal que apoiava a oligarquia e os coronéis. Lembram disso, né? Está no início dessa nossa aula. Então, alguns grupos, né, de oficiais do exército começaram a se movimentar contra o governo. Não ficavam só reclamando, e sim organizaram uma revolta. Então, as primeiras revoltas ocorreram entre os anos de 1922 e 1924 e ficaram conhecidas como tenentismo, tá? Tenentismo por quê? Porque tenente é uma patente militar de um oficial, tá? Então, quando o militar torna-se oficial, a primeira patente dele é tenente. Então, por isso que vem o tenentismo. Tá ali. Então, o maior objetivo desse movimento era promover reformas nas instituições republicanas. Que reforma que eles queriam? Acabar com o privilégio dos grandes proprietários. Então vamos lá, principalmente por meio da centralização do poder e do fortalecimento do nacionalismo. Olha ali, ó, principalmente por meio da centralização do poder. Essa centralização do poder estava com quem? Estava com o poder federal, né, o governo federal, que estava apoiando os grandes proprietários. E é isso que eles queriam acabar, certo? Então você vai ter o tenentismo como um movimento, vamos dizer assim, importante na época, né? Porque eu já falei várias vezes que um governo ele só se mantém se tiver o apoio militar. Então o tenentismo começa a mostrar para o governo brasileiro da época que os militares não estavam satisfeitos, né? Então tudo isso aí vai levar a um enfraquecimento. Então a gente entende, né, a gente já começa a ter assim, uma visão do futuro que esse governo tem uma tendência a cair, tá? No livro de vocês vem até uma figura, uma imagem, né, que vem mostrando a revolta dos 18 fortes de Copacabana. Dê uma olhadinha na página do livro de vocês, na página 318, tá? Aí vem mostrando os tenentes, olha, armados. Na verdade, você tem na frente aí, ó, um civil, era o único civil que participou desse movimento, né? Um regime de militares. E quem já teve oportunidade de ir no Forte de Copacabana, naquela parte do museu, mostra toda a história deles. Se vocês tiverem oportunidade, é um passeio bem pitoresco, lógico que quando acabar a quarentena. Por enquanto, vamos ficar em casa. Mas nós temos também aí a Coluna Prestes. O que foi isso? Acompanhe a leitura comigo. A Coluna Prestes foi outro importante movimento de contestação ao governo oligárquico. Então, também estava contra o poder dos grandes proprietários. O movimento, formado por sua maior parte por militares de médio e baixo escalões, né? Quer dizer, não eram oficiais como o do tenentismo, então você tinha soldados, cabos, sargentos. Teve início nas rebeliões tenentistas, né? Então, os que tinham uma patente mais baixa, né, os soldados, estavam se espelhando nos oficiais. Então, ocorrida em 1924 no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Então, sob o comando do capitão Luiz Carlos Prestes, o movimento reuniu entre 800 e 1.500 pessoas em uma grande marcha pelo interior do Brasil, percorrendo mais de 24 mil quilômetros entre os anos de 1925 e 1927. Então, vamos lá. O que Luiz Carlos Prestes fazia? Luiz Carlos Prestes, ele deixou bem claro que ele era comunista. Ele nunca escondeu isso, né? Ele tinha uma bandeira comunista de modificar mesmo a estrutura política do país. Esse era o desejo de Luiz Carlos Prestes. E ele sabia que se ele fosse lutar, né, diretamente com o governo aqui no Rio de Janeiro, que era a capital, ele iria perder. Tá? Ele sabia que não teria condições
de combater o poder do governo diretamente aqui na capital, como o tenentismo fez, e a maioria, né, eles morreram, só um sobreviveu, todos foram assassinados do tenentismo. Então, Luiz Carlos Prestes, ele resolve para o interior do Brasil divulgar as ideias comunistas, convencendo a população rural do que era o comunismo, que nós já vimos, vocês já sabem, né? Lembra que eu já falei o surgimento das ideias socialistas, comunistas, a gente já deu uma clareada sobre tudo isso. Então ele queria o quê? Ele queria mostrar para a sociedade, né, para esse grupo da área rural, que se eles se unissem, eles poderiam vir à capital, né? Ele iria fazer, vamos dizer assim, um exército no interior do Brasil, da população brasileira da área rural, com ideias comunistas, com ideias de igualdade social, vir para a capital e tomar o poder. Então, esse era o desejo da coluna Prestes. E ele, olha só como o texto está dizendo ali, que ele reuniu entre 800 e 150, 1.500 pessoas em uma marcha. Ele caminhou aproximadamente 24 mil quilômetros, né? Eles ficavam... o grupo, né? Esse grupo, ele era bem organizado, eles iam entre as fazendas, né? Fazendo a divulgação para a população mais baixa. Não eram os fazendeiros não, tá? Era para os trabalhadores. E essa marcha, ela tinha o objetivo de estimular a unidade militar do país, né? E também que eles iam se revoltar, né, juntos contra o governo de Arthur Bernardes, que era o presidente no período. Que mesmo tendo um forte sentimento nacionalista, o movimento ele não tinha um projeto revolucionário, mas sim o desejo de transformar o país, livrando da corrupção, acabando com o poder dos grandes proprietários, tá? Então, o que vai minar mais a ideia de Luiz Carlos Prestes é essa falta de organização. Ele não tinha um projeto revolucionário. Ele tinha a ideia de sair divulgando essas ideias comunistas pelo interior, né? Os membros da coluna Prestes, né, foram perseguidos por tropas do exército durante essa marcha. Então, depois que você teve assim, vários combates, enfrentaram várias doenças, falta de alimento, falta de armas, as armas que eles levaram começaram a falhar, né? Não tinha como eles conseguirem recuperar. Esses revoltosos eles foram se refugiar na Bolívia, né? E assim acabou essa coluna Prestes. Então o governo conseguiu realmente eliminar isso daí. Nós vamos voltar a falar sobre Luiz Carlos Prestes mais à frente. Por enquanto eu não vou dizer a outra participação dele não. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Uma outra coisa importante também, que nós temos aqui, são os efeitos da crise de 29 no Brasil. O que foi a crise de 29? Tá ali, ó. Crise de 29, também conhecida como Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causas a superprodução e especulação financeira. Então vamos lá, o que é isso? Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele vem no mundo como a grande potência econômica. Então, todas as negociações econômicas mundiais eram feitas através dos Estados Unidos. Aí ele veio como uma grande potência. E ele entrou num período de consumismo. Então, tudo comprava, né? Você não tinha desemprego, você não tinha crise econômica, não tinha problema nos Estados Unidos naquela época, né? O país estava liderando a economia do mundo. Então, o mundo inteiro estava voltado para comercializar com os Estados Unidos. Então, ali era o paraíso, né? Então, você não tinha nenhuma restrição com nada naquele período, tá? Antes de 29. Entre a guerra, né, final da guerra, 17, aí você começa com esse período de consumismo.
Então vamos lá, então era consumismo, era produção, tecnologia, avanço, inovações, grandes invenções, tudo de modernidade estava acontecendo nos Estados Unidos. E a população só consumindo, gastando. As grandes empresas sabiam que iriam vender, então produzia. Vamos lá. Quando diminui essa produção, os estoques começaram a ficar abarrotados. As empresas ficavam com um estoque muito grande e não tinha para quem vender, né? Para quem eu vou vender? Se você começa a não vender, o que você vai fazer na sua empresa? Se você tem um estoque grande, você começa a demitir. Então, as demissões, o desemprego começa a surgir. Quando surge esse desemprego, aí você vai ter, olha, surgiu o desemprego, aí você vai ter um aumento vamos dizer assim, do déficit, né, de compra. Então, as pessoas não vão conseguir comprar mais. Então, você vai ter um aumento daquele estoque que vai ficando ali. O consumismo diminui. Olha só, é uma bola de neve. A crise começa a crescer. E a Bolsa de Valores de Nova York simplesmente quebra, né? Quando a Bolsa de Nova York quebra, ela atinge o mundo inteiro. Que os Estados Unidos era a maior potência econômica do mundo. Ele organizava a economia mundial no período. Então, o mundo capitalista é todo afetado por essa crise que tem início nos Estados Unidos. E o Brasil também foi? Claro que sim. Brasil, país capitalista, né, com a sua economia totalmente ligada aos Estados Unidos, teve também a sua economia afetada. Na época, o nosso principal produto era o café. Café é uma coisa, né, um produto em que as pessoas podem ficar sem, não é essencial, não é vital, pode-se ficar sem café. Quando os países que exportavam, os países que importavam, né, os produtos de exportação do Brasil, que era o café, os países importavam esse produto, começaram a entrar nessa crise econômica, eles vão diminuir o consumo. Diminui a compra do café aqui, a nossa economia era baseada no café, nós também vamos entrar em crise. Tá? Então a crise de 29, ela vai afetar o mundo inteiro, até mesmo o Brasil. Está escrito ali no último parágrafo. Com a crise, né, com a crise de 29, houve diminuição do consumo de café, que era o principal produto de exportação aí no mundo, além de outros produtos brasileiros. Então, o café e outros produtos também diminuiu o consumo. Isso levou parte dos grandes agricultores à falência. Vocês estão vendo como essa primeira república está toda minada? Ela tem problemas políticos pelas várias classes que nós vimos aí, vimos o motivo de cada grupo social estar contra o governo federal. E nós temos aqui agora uma crise econômica, né, que vai enfraquecer mais ainda essa base da economia. Vamos lá. Nós temos aqui ao lado, né, uma tabelinha aqui mostrando o preço da exportação do café brasileiro entre 1929 e 1931. Aí está mostrando a queda para vocês, né? Está mostrando ali milhões em cruzeiros, porque cruzeiro era a moeda do Brasil na época, tá? Bom, gente, então aqui termina a nossa aula de hoje. É um tempo só de aula. Amanhã nós vamos ter mais alguma coisa. Eu vou colocar um outro vídeo para vocês. Aí a gente já começa a falar da Era Vargas. Vai ser um pouquinho mais longo, porque vai se referir a 2 tempos. Eu vou sempre estar postando para vocês no horário das aulas, certo? Como eu já havia dito a vocês, eu vou reforçar, eu vou linkar também uma bateria de exercícios e espero que todos respondam e que me mandem as dúvidas, tá? Fiquem com Deus, protejam-se, cuide de vocês, cuide da família. Beijos, até amanhã.